Queridos, nós estamos avançando para os penúltimos episódios da nossa série de dezembro e eu quero te convidar a abrir comigo no Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 17. Evangelho de João, capítulo 11, verso 17. Nós lemos assim: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, vamos ler todos juntos? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto estava envolto num pano. Disse-lhes Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Nas últimas décadas, nós vimos emergir uma cultura de redes sociais na qual tudo vira debate, tudo vira polêmica. De repente você faz um post inofensivo de Natal, tira uma foto da sua árvore, coloca alguma coisa, e aí alguém comenta o seu post, já polemiza alguma coisa, e você responde, e a polêmica cresce, e pronto, instaurou-se um debate na qual todos procuram ter a última palavra. Na nossa cultura de debate, de polêmica, as pessoas procuram ter a última palavra. Ter a última palavra é uma expressão que carrega uma ideia de que, num contexto de debate ou de diálogo, alguém faz um movimento ou desfere um argumento que encerra aquela discussão. Então,
na antiga prática dos gregos e dos romanos de prezar tanto pela retórica, pela discussão envolvendo o debate argumentativo, ter a última palavra era vencer o debate. Era desferir aquele argumento que era como um checkmate no oponente. Nos julgamentos também é simbólico, porque aquele que defende com a última palavra pode influenciar o júri ou então mesmo o juiz. A expressão até hoje é válida em muitos cenários, especialmente às vezes no casamento, quando a gente tem uma DR, nós sempre queremos ter a última palavra. E toda IP Aquário já sabe que lá em casa quem tem a última palavra sou eu. Não é verdade, igreja? Como é que é a última palavra do marido cristão? Sim, senhora. No nosso uso coloquial, ter a última palavra carrega essa conotação de poder, conota decisão, conota autoridade. Existe um poeta estadunidense chamado Edgar Allan Poe, e ele escreveu um poema intitulado O Corvo. Esse poema, ele é um poema que fala sobre a perda e sobre o luto. E nesse poema em particular, o eu lírico do poema, ele é atormentado pela perda da sua amada, da amada da sua alma, que no poema se chama Lenore. E por que o poema se chama O Corvo? Porque como um refrão repetindo-se ao longo de todo o poema, nós temos um corvo que marca esse refrão sempre repetindo nevermore, nevermore. Uma expressão inglesa que significa nunca mais. O refrão ecoa a ideia de que a morte tem a última palavra e de que o que resta, portanto, àquele que passa pela perda ou pelo luto é conviver ou sobreviver ao vazio, ao desespero do lugar deixado pela partida de um ente querido. O corvo anuncia que a morte tem a última palavra. Nós estamos encerrando o ano de 2024 e o tema desse ano foi uma fé que salta muralhas. Nós falamos nessa última série do ano sobre Jesus, aquele que vence o pecado, aquele que vence o mundo, aquele que vence o inimigo, mas Jesus também é, na nossa teologia cristã, aquele que vence a morte, aquela que sempre se arrogou de ter a última palavra sobre nós. O Evangelho de João, ele é muito estanque na sua estrutura. Se a gente olha para o Evangelho de João, nós temos duas metades. Uma primeira metade do capítulo 1 até o capítulo 11, que une uma tradição evangélica, conhecido como tradição dos sinais. E esse capítulo 11 que nós estamos lendo, ele faz um elemento pivotante, ele faz a transição para a segunda metade do livro, que é conhecido como o livro da glória. O que acontece na primeira metade de João é o seguinte: o narrador seleciona 7 milagres de Jesus, e no entorno de cada milagre de Jesus, ele adiciona uma discussão, um debate, no qual o conteúdo daquele milagre, ele é explicado para nós. Para dar um exemplo, quando Jesus ele multiplica pães, na sequência ele diz assim: eu sou o pão que desceu do céu, todo aquele que comer de mim jamais terá fome. Quando ele cura a cegueira, nesse evangelho, no debate com os fariseus, ele diz: eu sou a luz que veio ao mundo. Todo aquele que está em mim já não anda mais em escuridão espiritual, já não anda mais em cegueira espiritual. Ou seja, cada um dos milagres é composto de tal maneira que eles nos mostram uma perspectiva da obra, da missão e do trabalho redentor de Jesus, e eles são dispostos numa espécie de crescente. E o último tema que João trata nessa transição para a segunda metade do livro é o tema da morte. E a tratativa, essa narrativa sobre a morte, ela acontece de uma maneira muito interessante, porque Jesus tem amigos em Betânia. No lar de Betânia, Jesus está em casa. Ele tem amigos ali, Lázaro, suas 2 irmãs, Marta e Maria. E então Jesus está ali por volta de Jerusalém. E alguém manda dizer para ele: seu amigo Lázaro está doente. Seu amigo Lázaro está doente. Jerusalém e Betânia distam coisa de 3,5 a 4 quilômetros. Uma caminhada de 1 hora, num passo tranquilo.
O texto diz que Jesus recebe a notícia e de que ele mesmo assim se demora. A enfermidade de Lázaro agrava-se e pouco tempo depois, o mesmo Jesus que havia recebido a notícia, ele declara aos seus discípulos: Lázaro já dorme. Jesus sabe que a pouca distância dali, Lázaro já estava morto. E ele diz: vamos agora para Betânia. Quando ele chega a Betânia, Lázaro já está sepultado, no 4º dia do seu sepultamento. Lembre-se que nesse instante preciso da história, o hábito de enterrar as pessoas debaixo da terra não era muito comum em muitas das culturas asiáticas, no Oriente Médio e em muitas partes do planeta. Como acontecia? O corpo ele era envolvido com especiarias e com uma espécie de óleos que tinham a função de conservar um pouco mais o corpo à medida em que o luto da família se desenvolvia. O corpo era envolvido em lenços, em trapos. Ele era depositado numa gruta ou numa caverna ou em alguma escavação feita na rocha. Ali ele putrefava e quando só os ossos restavam, os ossos eram juntados, colocados numa caixa de pedra chamada ossuário, e esse ossuário era então colocado numa espécie de câmaras interiores, aonde habitavam ali os parentes, os pais, até aqueles que tinham consanguinidade. Então quando Jesus chega em Betânia, antes ainda de entrar na vila, a sua presença é anunciada. Uma das irmãs de Lázaro, vem até Jesus, e ela dispara uma palavra muito interessante. Ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Quando Maria também vem ter com Jesus, ela repete a mesma expressão. O texto diz que ela se joga aos pés de Jesus em um pranto muito dolorido. E então ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. O texto diz que ao ver chorando Maria e os judeus, Jesus agitou-se no espírito e ficou perturbado. Jesus ficou angustiado, Jesus ficou comovido, Jesus ficou mexido por dentro. E nós temos em João 11:35 o único texto bíblico que diz claramente que Jesus chorou. Essa é a única referência em todos os evangelhos ao fato de que Jesus chora. Jesus chora diante da dor, da perda de Marta, de Maria, chora diante da consternação daquela comunidade que está envolvida com a perda de Lázaro. E enquanto as irmãs choram, você pode ouvir um canto ao fundo, dizendo: nunca mais vocês abraçarão Lázaro, nunca mais. A morte de novo tomando para si a última palavra. Esse tema da morte é um tema muito complexo e muito pesado para o nosso intelecto. É um enigma biológico, psicológico, filosófico, antropológico, que permanece não decifrado por milhares de anos. Nós, na nossa relação com a história, e esses temas estão mais ou menos esparsos no texto que nós estamos abordando nessa noite, nós vemos a morte como um absurdo, nós vemos a morte como um inimigo invencível e como uma fonte de desespero e consternação. A primeira coisa que eu queria considerar com vocês hoje é como nós vemos a morte como uma coisa absurda. Porque é o seguinte: no instante em que uma mulher descobre que está grávida e que um ser humano virá à vida, nós não sabemos se essa pessoa que está vindo ao mundo, se ela vai casar, se ela vai ficar solteira. Se for minha filha, é provável que fique solteira para sempre, né? A gente não sabe se esse indivíduo vai ser corintiano, o que é um grave vício, né? Ou se vai ser palmeirense, que não tem mundial. A gente não sabe. A gente não sabe nada sobre esse indivíduo. Mas a gente tem uma única certeza, no instante da concepção: a certeza de que aquele ser vivo certamente passará pela morte. E no entanto, a gente sabe isso aqui no nível do cognitivo e do racional
Mas em algum lugar dos nossos afetos, a morte, ela não se ajusta a nós e nem nós a ela. Nós consideramos a morte absolutamente absurda. Porque quando nós paramos diante de um ente querido que está ali no caixão, em um segundo aquela pessoa estava ali conversando conosco e no segundo seguinte já não existe nada ali. É um corpo inerte. É uma experiência absolutamente absurda e que nos deixa perplexos. Mas não apenas a morte como uma experiência pontual no fim da vida, mas a experiência da mortalidade. Hoje, 20 anos depois de ter ingressado no meu ministério, eu noto que eu já não tinha a mesma vitalidade de 20 anos atrás. E nós começamos a notar como o tempo vai vencendo aos poucos o nosso corpo. E como nós vamos experimentando um tênue decaimento das nossas funções. A memória às vezes já não funciona. Eu saio do escritório, chego na cozinha, falo assim, rapaz, mas o que eu vim fazer aqui na cozinha? Né? E aí a gente tenta recuperar uma citação de um livro interessante que não vem mais com tanta facilidade. A memória começa a nos trair. Ou seja, a morte não é uma experiência pontual, mas a nossa própria luta com o tempo, ela vai nos mostrando a fragilidade dos nossos corpos. Vai nos mostrando como nós estamos no embate diário com a nossa própria mortalidade e, acredite em mim, a morte é, até então, um inimigo invencível. Por milhares de anos, muitas religiões, muitos cultos e muitas sociedades tentaram combater e vencer a morte. As grandes pirâmides do Egito, por exemplo, elas têm, na essência do seu conceito, a noção de que haveria uma possibilidade de uma ressurreição, de uma vida futura, de uma vida post-mortem, mas que haviam determinados ritos que deveriam ser estabelecidos e obedecidos, como por exemplo a mumificação. No século II a.C., por exemplo, levantou-se na China antiga, uma dinastia chamada dinastia Qin. E um rei em especial ordenou que houvesse muitos estudos para que se encontrasse uma poção, meio que uma alquimia, e uma série de encantos para que a morte fosse vencida. Mesmo na antiga Mesopotâmia, um dos textos mais antigos da história humana, que é a Epopeia de Gilgamesh, fala sobre o fato de que esse protagonista, Gilgamesh, ele perde um amigo querido do coração e então ele sai em uma epopeia em busca da imortalidade. Nós lutamos com a morte. Aí você pode falar assim, pastor, mas que coletânea de histórias absurdamente ridículas. Nós somos seres modernos, nós não estamos por aí fazendo encantamentos e buscando alquimia. Meus irmãos, nós continuamos. Nós continuamos combatendo o envelhecimento, tentando vencer a morte. Nós continuamos tentando parar a roda do tempo e da nossa própria mortalidade. Nós utilizamos a tecnologia e a medicina como estratégias para mitigar os efeitos da morte no nosso corpo. Nós queremos, no final, banir a morte e evitá-la por completo. Quando meu primeiro avô morreu, ele morreu, os seus últimos dias foram meio que no entorno da família, dentro de casa. Como se faz em alguns lugares ainda até hoje. A pessoa tem o direito de permanecer suas últimas horas junto com a família. E quando ele morreu, ele foi vestido, colocado num caixão, e ele foi velado aonde? Dentro de casa. Os vizinhos vão chegando, a gente faz um bolo, faz um café, parte um queijo, porque a mensagem que está sendo posta ali é que a morte, ela faz parte da nossa realidade. Então as crianças veem um defunto, os adolescentes veem um defunto, e a morte, ela é tomada como parte necessária da vida. Eu não sei se você consegue notar que nos últimos anos não é mais assim. A pessoa já não morre no leito rodeada de seus familiares, ela morre num lugar totalmente sanitizado, longe dos olhos, numa UTI, provavelmente. E o lugar do velório já não acontece mais em casa, porque para muitas pessoas isso parece funesto e mórbido. A pessoa é velada em algum espaço, fora de casa. A grande questão é que nós vamos empurrando
inconscientemente, coletivamente, a morte para fora da nossa percepção diária. Porque nós estamos evitando, negando e não desejando tomar consciência aos poucos da nossa mortalidade. Mas no final das contas, nós precisamos ser confrontados com o drama da mortalidade humana. E esse texto ele é muito belo porque quando nós vemos o choro de Marta, depois o choro de Maria, o choro dos judeus e por fim o choro de Jesus, nós nos lembramos de que a morte não é um assunto filosófico, não é um assunto teológico, mas é um assunto de todos nós. O luto e a perda é uma realidade que acompanha a todos nós. Esse é um tema profundamente pessoal. Em 1940, C.S. Lewis já era um escritor bastante afamado por causa dos seus livros e por causa das suas palestras. E então, no finalzinho da Segunda Guerra, ele lança um livro chamado O Problema do Sofrimento. Nesse livro, C.S. Lewis elaborava uma intrincada abordagem do sofrimento humano, do ponto de vista filosófico, teológico, montando o sofrimento como uma espécie de um quebra-cabeça intelectual. Esse livro vendeu horrores. Muitas pessoas haviam perdido parentes, filhos, gente próxima na guerra, e essas pessoas enlutadas e com o coração partido encontraram nesse livro consolo para os seus corações. C.S. Lewis tornou-se então um palestrante conhecido, indo a muitos lugares falar sobre o problema do sofrimento humano. Mas precisamente 20 anos mais tarde, em 1960, a sua esposa, a mulher que havia sido viúva, Joy Davidman, e que foi o grande amor da vida de Lewis, foi uma mentora, foi uma amiga, foi uma parceira. Essa mulher foi diagnosticada com um câncer. Lembre-se que Lewis havia perdido a mãe para o câncer aos 10 anos de idade. Ela foi diagnosticada com câncer, seu câncer era muito agressivo, e ele perdeu a sua esposa. No meio do luto, Lewis escreve um livro, que foi traduzido para nós com o título de Anatomia de uma Dor, mas na verdade o título em inglês é Luto Observado. E em princípio ele publicou o livro com um pseudônimo, ele colocou um nome que não era o dele, porque o livro era tão agressivo e era tão pungente diante do vazio, do desespero, da consternação, chegando a beirar quase que a incredulidade, que ele achou que isso poderia incomodar ou então esfriar a fé de muitos dos seus leitores que o acompanhavam agora há mais de 2 décadas como um autor cristão. Só que quando as pessoas liam o texto, elas falavam: esse daqui é Lewis, é o estilo dele, é o jeito dele. E mais tarde ele veio a público para dizer que aquela realmente era uma obra dele. O que Lewis descobriu, escrevendo no contexto da perda da sua esposa, é que a morte, ela pode nos encharcar de um profundo sentimento de vazio, de perplexidade, de consternação e de desespero. E que a morte não é apenas um tema filosófico, ela é um tema do coração, e todos nós carregamos aqui em alguma medida a marca do luto de pessoas preciosas que nós perdemos em algum momento. Haverá esperança diante da morte? Ou nós teremos que nos conformar ao fato de que ela tem e terá a última palavra? Eu quero que você tente pisar um pouco no solo desse texto. E eu quero que você tente se transportar afetivamente para um velório que está ocorrendo há dias, de um ente muito querido, e então Jesus chega, as irmãs choram, os judeus choram, Jesus está consternado, está angustiado, está comovido pela dor do coração daquela pessoa. Mas então alguma coisa muito interessante acontece nesse texto, muito interessante. Você sabe que a ressurreição de Lázaro não é a única ressurreição que Jesus performa nos evangelhos. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim, ele ressuscita a filha de Lázaro, de Jairo. Também existe a menção, a ressurreição do jovem Eutico, que é ressuscitado por Paulo no livro de Atos.
Mas esse texto aqui, ele carrega consigo uma força poética e uma beleza. Por quê? Porque Jesus, primeiro, ele retarda a sua chegada em Betânia e ele permite que a morte alcance vantagem no terreno. Ele permite que a morte se estabeleça no corpo de Jairo. E então, quando Jairo já está sepultado há 4 dias, Jesus pergunta para as irmãs: onde vocês o sepultaram? Elas respondem: Senhor, vem e vê. Quando Jesus vai com as pessoas, Jesus está entrando no império da morte. Jesus está entrando no terreno da morte. Ele está entrando num lugar onde quem manda, quem comanda, quem tem a última palavra é a morte. Jesus está entrando no império do oponente. Jesus está penetrando as fileiras do inimigo. E então, numa sucessão de movimentos muito dramáticos, quando Jesus para diante do túmulo, ele diz a todos que estão ali: tirem a pedra. Agora, imagine você, se coloque por um momento dentro dessa narrativa. Se imagine pensando: mas por que tirar a pedra? Ele já está morto há 4 dias. A família já sofreu bastante. Qual é o capricho que será satisfeito se alguém tirar a pedra? E então, uma das irmãs se achega e sopra no ouvido de Jesus, dizendo: Jesus, a essa hora ele já cheira mal. Mas Jesus diz assim: eu quero que tirem a pedra. Imagine o estado de perplexidade, de choque e de tensão. Imagine o silêncio sepulcral daquelas pessoas, enquanto alguns homens se ajuntam e fazem uma força danada para empurrar aquela pedra. E então o túmulo se abre e certamente sai de lá de dentro um cheiro já pútrido do corpo. Diante dessa cena, Jesus olha para os céus e faz uma oração, diz assim: Senhor, muito obrigado porque eu sei que tu me ouves. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu digo isso para que essas pessoas que estão aqui, elas ouçam também e saibam que o Senhor me enviou. E então o texto diz assim: Jesus, com um alto brado, ou seja, com um grito, um berro, quebrando o silêncio daquele lugar, diz: Lázaro, vem para fora. Depois do grito de Jesus, um silêncio. As pessoas congeladas. E ouve-se aos poucos alguma movimentação dentro da gruta. Um arrastar de pés. E em alguns instantes surge na entrada da gruta, caminhando com suas próprias pernas, Lázaro, todo envolto em faixas e ainda com um pano no rosto. O que todos acabaram de ver é algo que não havia sido noticiado em nenhum tempo da história. Porque mesmo o filho da viúva de Naim, ou a filha de Jairo, esses indivíduos estavam mortos há poucas horas. Jairo já havia morrido há dias, e o seu corpo já jazia num estado de decomposição. Mas com uma ordem, o que Jesus faz? Ele arranca Lázaro das garras da morte. Ele entra no terreno da morte. Ele entra no principado. Ele entra no governo da morte. Ele pisa lá, ele dá uma ordem. Ele arranca Lázaro vivo do túmulo e diz: eu tenho a última palavra. Eu tenho a última palavra. Todo o poder dessa narrativa gira em torno da teologia de ressurreição que Jesus anuncia para Marta quando a encontra e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E então Jesus dispara uma pergunta muito, muito, muito contundente. Ele diz: você crê nisso? Você crê nisso?
Essas palavras, elas parecem saltar das páginas, pulando em nossa direção, porque essa pergunta não é dirigida apenas a Marta. Ela é dirigida a todos nós que estamos lendo essa história e entendendo como podemos nos apropriar dela. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim experimentará o poder da ressurreição. Você crê nisso? Você crê nisso? A sua fé em Jesus contempla a vitória final sobre a própria morte. A ressurreição de Lázaro anuncia e tipifica a ressurreição do último dia, porque nesse evento Jesus exibe sua autoridade final sobre a morte. A cosmovisão cristã, ela tem uma explicação muito abrangente, pungente e profunda para a morte, que nenhuma outra religião ou cosmovisão tem. A religião cristã diz assim: nós nos sentimos incomodados e perplexos diante da morte por um simples fato: nós não fomos criados para morrer. Esse não era o projeto original de Deus. Quando nós fomos criados no princípio, nós fomos criados para estar com Deus e para experimentar vida contínua nele. Mas quando nós demos as costas a Deus, num estado de rebeldia, então nós descobrimos que só em Deus há vida. Como a Escritura diz, o salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. Paulo, escrevendo aos Romanos e nos explicando que a morte, ela é um subproduto do pecado. A morte é uma consequência da nossa desobediência e da nossa rebelião. Mas assim como a cosmovisão cristã explica a realidade da morte, ela também nos diz que a vitória de Jesus na cruz nos dá esperança segura da ressurreição. Nicholas Thomas Wright, conhecido como N.T. Wright, bispo anglicano, escreveu um livro intitulado Surpreendido pela Esperança, que é um livro muito belo e muito profundo sobre a ressurreição. E ele diz o seguinte: a ressurreição para nós cristãos não é aquela ideia simplista de que depois da morte nós vamos para um lugar gostoso, seguro e tranquilo. Mas essa mensagem poderosa de que a morte foi vencida em Jesus, ela deve infundir em nós uma nova perspectiva da vida e especialmente de como nós enfrentamos a morte. A esperança cristã da ressurreição transforma a maneira como nós lidamos com a morte no presente, porque nós não precisamos negá-la, nem evitá-la, nem temê-la. Nós podemos acomodar a percepção da nossa mortalidade na nossa visão de vida. Os cristãos do final da Idade Média conviveram com muitas pragas, pestes, que varreram milhares de pessoas em um prazo curtíssimo de tempo. E eles tomaram um lema latino que era memento mori, e tomaram isso como uma expressão genuína da reflexão cristã sobre a morte. Essa expressão latina significa lembre-se da morte, ou lembre-se de que você precisa morrer. Meus irmãos, nós não precisamos temer a morte ou negá-la. Nós podemos acomodá-la na nossa visão de vida. E quando nós encaramos a nossa própria mortalidade, pode exibir-se em nós um tipo de sabedoria prática, vital para a nossa vida. Sabe por que é que nós, muitas vezes, nós deixamos para amanhã e amanhã e amanhã aquela reconciliação que você precisa fazer? É porque você acha que o amanhã é garantido. E muitas vezes eu encontro no gabinete pessoas atormentadas pelo fato de que não pediram perdão enquanto a pessoa ainda estava viva. E a pessoa se foi. Elas não se reconciliaram com o pai, com a mãe, enquanto eles estavam por aqui. Mas agora eles já não estão mais. Eu encontro pessoas que carregam toneladas de culpa porque queriam ter dito: eu te amo e eu sou agradecido. Mas não deu tempo. Porque nós achamos que o amanhã é garantido e que nós estaremos aqui de novo na semana que vem, mas você não sabe e eu absolutamente não sei. Nós não temos esse controle. Então, quando nós meditamos sobre a nossa mortalidade à luz da esperança da ressurreição,
Nós somos infundidos com um santo temor e com uma sabedoria, mas nunca com desespero. A morte não terá a última palavra sobre nós. Um dia você ouvirá a sua voz, você ouvirá o seu nome, dito pela voz do próprio Jesus. E Ele nos trará de volta, nos arrancará das garras da morte, e nele, de novo, nós estaremos. Então a esperança cristã não é um mero otimismo banal. A nossa segurança está ancorada na própria ressurreição de Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Poucas crenças da nossa fé foram tão atacadas nos últimos anos como a crença na ressurreição de Jesus. Historiadores, críticos, neoateístas e céticos buscam avidamente, escavando Jerusalém e redondezas, um ossuário que pode ser conectado à pessoa de Jesus, restos de DNA que podem ser identificados com a pessoa de Jesus, porque é inconcebível para essas pessoas que não creem que Jesus tenha sido ressurreto dos mortos. A explicação que eles dão é: os apóstolos inventaram essa história. Os apóstolos criaram essa mentira, pactuaram entre si e venderam isso para as pessoas. Mas é óbvio que não pode ser verdade, porque ninguém jamais ressuscitou dos mortos. N.T. Wright, no seu livro, diz o seguinte: você estaria disposto a morrer por uma mentira que você criou e que você sabe que é mentira? Quando confrontado com a espada ou com uma pistola encostada assim junto ao peito, alguém diz assim: negue isso que você acabou de dizer, e você sabe que foi uma mentira, que foi inventado num conluio. Você sustentaria essa mentira ao custo da sua própria vida? Esses homens não são diferentes de nós. Eles são homens e mulheres como nós. Os homens que testemunharam a ressurreição de Jesus e que viram Jesus ressurreto, eles anunciaram a ressurreição de Jesus dizendo: Ele está vivo. E sabe o que aconteceu com eles? Eles pagaram por esse testemunho com a sua própria vida. Ao falar do fato de que Jesus havia vencido a morte, eles encontraram a sua própria morte e fizeram com grande serenidade e coragem, porque eles estavam anunciando o quê? A verdade. A verdade. As pessoas não morrem por mentiras que elas mesmas criaram, elas morrem quando elas estão em defesa da verdade. Note como um bando de homens amedrontados e inseguros, eles foram transformados no encontro com Jesus ressurreto. E nós cristãos temos plena segurança de que esse é um fato histórico, de que ele é amplamente registrado. Testemunhas oculares o viram. Todos os indícios históricos apontam para um só fato: Jesus foi ressurreto ao terceiro dia, venceu a morte, e agora já não está exposto ao poder dela, mas foi glorificado, está com o Pai. E porque Ele tem autoridade final sobre a morte, Ele tem autoridade para nos garantir: eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Esse texto é muito belo, em especial porque ele termina com um paradoxo. O texto começa falando sobre a morte de Lázaro. Nesse texto, Jesus promete a ressurreição. No centro do texto, ele chora, ele se comove. Depois ele performa a ressurreição de Lázaro. Mas o texto não termina aí. O texto tem um desdobramento muito essencial para o ministério de Jesus. Sabe por quê? Porque como Betânia era muito próxima de Jerusalém, muitas pessoas vieram de Jerusalém para confortar a família. Nós lemos esse versículo 17.
Então tinha muitas pessoas de Jerusalém ali. E aquelas pessoas estavam lá quando Jesus dá uma ordem e Lázaro sai do túmulo. Essas pessoas ficam assim: meu Deus, o que nós vimos hoje? O que aconteceu aqui? E elas voltam para Jerusalém. E então começa um burburinho. Esse burburinho vai crescendo em Jerusalém e ele chega até o ouvido dos fariseus, dos sacerdotes e dos saduceus. O texto termina com uma convocação do sinédrio. E no sinédrio alguém toma a palavra e diz: nós estamos ficando loucos. Nós estamos permitindo que esse cara faça milagres. E daqui a pouco vai haver uma insurreição e os romanos vão vir aqui e vão trucidar um tanto de gente. É melhor que ele morra do que muitos outros sejam mortos pelos romanos. E o versículo 53 diz assim: naquele dia eles decidiram tirar a vida de Jesus. Quando Jesus caminhou para Betânia, Jesus era sabedor de uma coisa: que para tirar Lázaro das garras da morte e tirá-lo de dentro do túmulo, ele mesmo teria que entrar lá. Ele sabia que haveria um preço a ser pago por esse sinal, e que isso não passaria despercebido diante dos seus opositores. Para ressuscitar Lázaro, Jesus teria que passar pela sua própria morte. E essa é uma metáfora absolutamente precisa a respeito do que Jesus nos garante ao morrer a nossa morte na cruz do Calvário, para que nós possamos receber perdão, graça e ter esperança da salvação. Meus irmãos, todos nós somos confrontados com a realidade da nossa mortalidade. Eu falei isso hoje pela manhã. Eu ingressei no ministério aos 19 anos de idade. Eu fiz um treinamento, eu voltei para a igreja local. O pastor virou e falou assim: na semana que vem o pregador é você. Nossa igreja é uma igreja grande na época, com cerca de 500 membros. E eu com 19 anos diante de uma plateia imensa. Eu acho que meu pastor estava louco. Eu acho que eu estava louco também. 20 anos já se passaram. E foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Esses dias quando alguém me perguntou assim: pastor, o senhor parece... Alguém visitando a igreja: pastor, o senhor parece muito novinho. Quantos anos o senhor tem? Eu falei: eu tenho 40 anos de idade. A pessoa solta um: nossa, mas já, pastor? Não é? Já. 20 anos se passaram no estalo de dedos. E aqueles que têm as cãs mais alvejadas pelo tempo aqui são capazes de recobrar como se fosse ontem o dia do seu casamento. É como se fosse ontem o primeiro dia da faculdade. Tempus fugit. O tempo passa no vão dos dedos. Eu quero fazer um apelo para você no final desse sermão. O primeiro é: você crê nisso? Você crê nisso? Jesus pergunta a Marta, mas ele também me pergunta nessa noite: todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu não estou perguntando se você é crente de igreja. Eu não estou perguntando se você é filho, bisneto de presbiteriano. Pouco me importa. Eu sou bisneto de presbiteriano. Pouco me importa. Eu não estou perguntando se você tem uma carteirinha assim, o nome e o número do rol da igreja. A minha pergunta para você não é a sua religião nessa noite. A minha pergunta é: qual é a sua convicção? Você crê nisso? Jesus é aquele que ressuscitou e em quem nossa esperança está firmemente ancorada, de que não terá a morte sobre mim a última palavra, mas soada a trombeta do arcanjo, nós estaremos num piscar de olhos na presença do Senhor. Você crê nisso? E a segunda pergunta é: você está usando bem o seu tempo?
Você já se reconciliou com quem você tinha que se reconciliar? Se o Senhor chamasse o seu nome hoje, sua casa está pronta, seu coração está pronto, está tudo certo para você comparecer diante do trono de justiça? Não tome o dia de amanhã como líquido e certo. A única coisa certa é a graça do Senhor a nosso favor. Senhor Jesus, nós entregamos e rendemos completamente o nosso coração a Ti. E pedimos que mais uma vez o Senhor venha nos consternar com a grandeza do Seu amor profundo e leal, que dignou-se não somente a deixar a Sua glória e a caminhar em todas as dores e os sofrimentos, exceto no pecado, tornando-se semelhante a nós em absolutamente tudo, exceto no pecado. Mas o Senhor, que é o autor da vida, Criador de todas as coisas, permaneceu por amor, sob o poder da morte. Jesus, obrigado. Obrigado por passar pela morte cósmica, aberrante e cruenta na cruz, para que nós fôssemos agora resgatados do poder e da mão da sepultura. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Senhor, nos leva daqui para os nossos lares um pouco mais conscientes da esperança maravilhosa que nos é garantida em Cristo. O Senhor, aquele que é a primícia dos que dormem, o primeiro a ser ressurreto, de uma multidão de homens e mulheres de todas as línguas e nações que um dia ouvirão o seu nome e serão recobrados do poder da morte. Para aqueles, Jesus, que perderam parentes, amigos e irmãos, seja diante da Covid-19 ou em tempo próximo, que o Senhor derrame consolação, esperança e graça, porque o céu será um lugar de muitas surpresas. A eternidade será um lugar de muitas surpresas. Nós te louvamos, Jesus, sobretudo porque nós não precisamos viver morrendo com medo da morte, mas nós podemos morrer vivendo, exultantes na vida que temos em Cristo Jesus, sabedores de que a última palavra, quem a terá sobre nós, não é o sepulcro e nem a lápide, mas o Senhor já a tem por causa do poder que há na cruz do Calvário a nosso favor. Nós bendizemos o Senhor nessa noite, consola o nosso coração e nos fortalece. Mais uma vez nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.